O desejo de Deus é falar conosco. Mas em nós, será que nós estamos atentos ao Senhor? Será que nós estamos atentos à voz de Deus, ao que o Senhor deseja de nós? Será que estamos ligados no trono da graça, no trono do Senhor? Então o Senhor deseja falar comigo e com você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo já está movendo aqui neste lugar, já está falando comigo, com você. E nós temos que ter essa facilidade de interpretar quando Deus fala conosco. Amém? A palavra de hoje já foi também algumas vezes ministrada e os irmãos já conhecem essa palavra, que está lá nos Salmos, Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. Livro de Salmos capítulo 9. Aleluia. O salmista Davi, o rei Davi, que escreveu esses salmos. E o rei Davi, desde criancinha, nós aprendemos na escola, eu canto como rei, né? Desde criança, essa canção é muito antiga, né? Desde criancinha nós já aprendemos lá atrás, hoje não mais, acho que não é mais executado. Mas Davi, muito famoso, um personagem, um herói da fé, muito famoso. E ele foi colocado como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que é isso, né? Um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem, aquela pessoa que Deus depositou sobre ele a sua missão. E ele correspondeu, ele correspondeu àquilo que Deus passou para ele. Vamos dizer que Davi também não errou, Davi errou. Davi pecou também. Mas Deus tinha uma confiança tão grande no Davi, no rei Davi, que Deus colocou ele como um homem segundo o coração de Deus. Não precisa abrir sua Bíblia, está lá no livro de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, onde Deus usou o profeta Samuel para ungir o rei Davi e assumir o lugar do rei Saul. Então Davi, a partir dali, passou a ser um homem escolhido de Deus, e Deus capacitou ele a cada momento, a cada batalha, a cada missão que Deus dava a ele, Deus capacitava. Porque, meu irmão, se Deus nos dá uma missão, se Deus te dá uma missão, Deus te dá um serviço a fazer, uma obra a fazer, Deus também te capacita. Deus também capacita você e eu quando Deus tem algo para nós. Nós que nos colocamos como inferior, nós sempre somos inferiores. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar para mim, prefiro passar para outro. Não é assim que nós falamos? Eu prefiro passar para o fulano de tal, que ele é mais capacitado que... Não. Se Deus te deu uma missão, vai, porque Deus vai te capacitar. Abraça a missão. Vai em frente, que Deus está contigo. E assim Deus fez com Davi. Deus capacitou Davi em todas as suas missões. Tanto é que eu sempre falo que o exército de Israel era fraco perante os inimigos. E são lutas grandes até mesmo espiritual. Porque é um exército fraco contra um poderoso, que era o exército dos filisteus. Exército preparado, um exército uniformizado, de armas melhores, de um treinamento melhor, eram treinados só para a guerra, só faziam isso, e o povo de Israel era um povo simples e comum como a gente. É a mesma coisa de falar, o Adilson pega uma espada e vai agora lutar, irmão Juan pega uma espada e vai lutar, irmão Luciano pega uma espada e vai lutar, mas eu não sei lutar, pega a espada. É assim que Deus fazia, dava a espada, o comandante do exército de Israel dava a espada para quem não sabia nada, porque sabia que quem estava na frente da batalha era Deus. Se fosse pela sabedoria, pelo poder dos homens, não ia a lugar nenhum, porque não eram preparados para a guerra. Se preparava em casa ali, o exército de Israel se preparava precariamente. As espadas eram armas inferiores, ferro inferior. O ferro melhor era os filisteus que tinham. Os ferreiros melhor estavam lá nas Filístias. Então, meus irmãos, Deus
apesar do povo de Israel ser inferior, mas Deus estava na frente da batalha e Deus não permitia que eles perdessem. E Deus combatia por eles. E assim eu digo para você, para nós nessa noite, não se sinta inferior. Deus está contigo. Deus está batalhando por você. Mas vá em frente, não saia. Continua guerreando, porque o Senhor está na batalha. E as batalhas que Deus estava, quando o povo de Israel ia lutar, eles iam porque Deus capacitava eles na frente da batalha. Aparentemente eles iam ser derrotados, mas no fim da história, o povo de Israel vencia, porque Deus estava junto com eles. Deus estava na batalha. Então, Davi assumiu o reinado de Saul, porque Saul pecou contra Deus, desobedeceu as ordens do Senhor. E é assim com Deus: se eu quero fazer aquilo que Deus não me mandou, Deus separa outro. Porque Deus quer que eu cumpra aquilo que Ele determinou, quer que você cumpra aquilo que Ele determinou. Se você não faz, Ele capacita outro, Ele passa para outro. Se eu não quero, Ele passa para outro. Nós não fazemos falta para Deus, Deus é que faz falta para nós. Então, se eu não quero, Deus vai colocar outro no meu lugar. O rei Saul começou a desobedecer ao Senhor, desobedecer às ordens de Deus, passar na frente das ordens do Senhor. Deus tirou Saul. E toda a sua família pagou o preço por causa do rei Saul. Toda a sua família morreram por causa dele, por causa das suas decisões erradas. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de Davi, porque Davi, por isso que Deus se agradava dele, porque ele louvava a Deus, ele louvava o Senhor. Antes de ir para a batalha, ele falava com Deus. Ao chegar da batalha, ele louvava o Senhor porque ele venceu, porque o Israel venceu, porque o povo venceu, porque Deus estava à frente. Por isso que Deus se agradava. Não era um rei arrogante que trazia o poder para si mesmo, mas primeiro ele colocava o poder sobre Deus, para Deus, honrava a Deus. Amém? Então está lá no Salmos capítulo 9, vamos ver que o rei Davi está falando aqui. Deus nunca ignora nossos pedidos de ajuda. Às vezes nós precisamos de ajuda, Deus jamais vai ignorar meu pedido e o seu. Então aqui Davi está falando sobre isso, né? Ele está falando aqui, você está com a tua palavra, Salmos capítulo 9, diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Então o rei Davi está dizendo que ele ia contar as maravilhas do Senhor, tudo aquilo que Deus proporcionou para ele, e para o seu grupo, para os seus liderados, ele ia contar. Todas as suas vitórias que Deus capacitou e deu, ele ia contar. E diz aqui mais: e em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Então Davi está colocando aqui o poder para Deus, não para ele. Caíram diante de ti. Não foi diante de Davi, ele foi para a batalha, mas ele está falando que os inimigos, ele está dizendo, portanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, diante de Deus, não diante do povo de Israel, mas diante de Deus. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha aí,
porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores. As portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Até aqui, amém? Então Davi, meus irmãos, aqui está exaltando o nome do Senhor. Ele está aqui colocando tudo aquilo que ele venceu, as suas batalhas, as suas missões, os seus compromissos, ele colocou tudo para Deus. Ele está querendo dizer aqui que Deus que capacitou ele, a honra e a glória é do Senhor. Tudo o que ele está falando aqui é para ser um ensinamento para nós. Esses últimos cultos, temos falado do caminho para Deus, temos falado de salvação, temos falado aqui, Deus tem nos dado a palavra, né? Nós estamos aqui apenas para cumprir aquilo que Deus tem falado e tem mandado nós falarmos e pregarmos, mas temos falado do reino dos céus, que é importante você conhecer o reino do céu, conhecer a salvação, ter a salvação. Mas nós também temos que pegar exemplos como Deus usou alguém, né? Usou heróis, usou Davi, Saul, Samuel, e hoje nós temos aqui grande exemplo de louvores a Deus, de gratidão a Deus, que Deus aqui deu uma autoridade, uma autonomia para Davi, nos seus campos de batalha. Então Deus, nessa noite, quer falar conosco, Deus quer nos capacitar, Deus jamais vai deixar você desamparado, nós desamparados. Mas assim, algumas coisas aqui são muito sérias para nós que hoje estamos na terra ainda, né? Onde ele diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Lá no versículo 9, versículo 10, Deus não desamparar, não, olha, nunca desamparaste os que te buscam. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos buscando ao Senhor, estamos aí nos sacrificando o nosso tempo, o nosso dia, o nosso lazer, a nossa família, para buscar a Deus, é sinal que Deus não vai desamparar, é sinal que Deus não vai te desamparar você não vai perecer, porque aqui está a grande prova de que Davi passou por tudo isso, e ele está dizendo aqui através do livro de Salmos, capítulo 9, que nós podemos confiar no Senhor, nós podemos continuar a confiar no Senhor, mas temos que buscar o Senhor, buscar a Deus em todo o tempo, porque Ele não desampara os que o buscam. E Davi foi um grande vencedor por isso, porque ele buscava a Deus. Enquanto os seus aqueles que substituíram o rei Davi, que foi o rei depois de Davi, todos foram nomeados por Deus, ungidos por Deus, mas muitos se colocaram como reis soberanos, arrogantes, e Deus se agradou mais de Davi, porque Davi chegava da batalha e dava louvores ao Senhor. E nós temos que seguir esse exemplo de quando nós vencemos, quando nós temos a nossa vitória, nós temos que dar louvores ao Senhor.
Nós temos que ir para a casa do Senhor, dar louvor ao Senhor, pela semana, pelo dia, pelo trabalho. Nós temos que ir à casa do Senhor, dar louvor a Deus, toda honra e toda glória é para Ele, é dEle. Se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, nós teríamos o que temos? Seríamos o que somos? O que seria de nós? O que seria de você sem Deus? Então, nós temos que vir à casa do Senhor para ser grato a Deus, para derramar sobre os pés do Senhor a nossa gratidão. Muitas vezes nós vamos à casa do Senhor para cobrar Deus. Nós só queremos cobrar o Senhor. Deus, me dá, e nunca somos gratos ao Senhor. Nós só queremos sugar a Deus, ganhar, como um filho pidão que fala, né? Um filho que só pede e vira as costas para o pai. Quando nós ganhamos, viramos as costas. Deus, Ele quer ouvir a nossa gratidão, Ele quer ouvir a sua gratidão. Então a maneira de nós sermos gratos ao Senhor é estar em comunhão com Deus na casa do Senhor, dizendo ao Senhor: muito obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória. Passamos a batalha durante a semana, passamos pela guerra durante a semana, mas hoje nós estamos aqui, dando glórias ao Senhor, dando louvor a Deus, assim que Davi fazia. Por isso Davi ganhou esse respaldo de Deus, de ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é essa intimidade? Um homem segundo o coração de Deus, é muita intimidade, né? Um homem segundo o coração de Deus, a intimidade, ela se conquista. Às vezes nós temos muitos amigos, temos parentes, mas tem alguma pessoa que nós temos mais intimidade, porque é algo conquistado. Algo que você conquistou, algo que nós conquistamos. Às vezes nem é pessoa da nossa família, às vezes é pessoa de fora que nós temos mais intimidade, de falar, de abrir o nosso coração, de se declarar. Então intimidade é algo muito pessoal, e essa intimidade nós temos que ter com Deus, que é algo muito pessoal com Deus, é algo muito próximo de Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, essa intimidade de filho para o pai, que você pode falar o que você quiser para o teu pai, que ele vai te ouvir, e o teu pai vai puxar as tuas orelhas e você vai aceitar. Quando você está errado, você vai aceitar. Quando você está certo, teu pai vai te elogiar, vai te abençoar. Então essa intimidade de filho para com o pai, é assim que Deus quer. É assim que Deus quer que nós sejamos, filhos de intimidade com Ele. Então, não somente nós cobrarmos a Deus: Deus, eu quero, amanhã, Senhor, eu preciso de tanto, amanhã eu quero fazer tanto, amanhã, e hoje, eu não estou agradecendo nada, eu não estou sendo fiel a Deus, eu sou infiel ao Senhor, eu sou infiel a Deus, mas eu quero cobrar. Eu quero que Deus seja fiel comigo, mas eu não preciso ser fiel com Deus. Então, se eu quero cobrar a Deus, se eu quero pedir alguma coisa para Deus, eu tenho que ser fiel com o Senhor. É simples, é muito simples. Eu quero algo de Deus, mas eu tenho que ser fiel com Deus. É uma regra muito simples. Então aqui, busca o Senhor. Nunca desampararei os que te buscam. Nunca desamparaste os que buscam. Então busque o Senhor e o Senhor não vai te desamparar. Amém? E aqui embaixo a palavra do Senhor, no versículo 17, mais grave: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então Davi também foi profundo aqui, né? Os ímpios serão lançados no inferno. É algo muito grave. Os ímpios, o que é ímpio? Os ímpios é aquele que não crê no Senhor, é aquele que tem uma vida paralela. Deus criou, Deus colocou ele na terra, Deus deu vida a ele até agora, e ele não quer saber de Deus. Ele quer viver uma vida do jeito dele, dela, do jeito que ele acha que é certo. Não busca o Senhor.
não tem buscado a Deus, vive de acordo com o mundo, né? O mundo existe coisas boas, mas também existem coisas ruins. Então, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, existem nações que não cultuam o mesmo Deus que nós cultuamos, que não servimos o mesmo Deus que nós servimos. Então, o futuro desse povo, dessas pessoas, é, infelizmente, o inferno, né? O inferno não é coisa boa, é algo sem volta, é algo que a pessoa vai, a escolha é dele, e que não tem volta. Amanhã vai passar lá um dia de sofrimento e volta, não existe, é eternamente. É assim a escolha para Deus. Se você escolheu estar com Deus, ir para o céu através do Senhor Jesus, é para sempre, é eterno. Mas se você não escolheu ir para Deus, servir com Deus, estar no céu, você está escolhendo o caminho do inferno, que é eternamente no sofrimento e não tem volta. Então o rei Davi está aqui nos orientando através desta palavra, amém? Porque os necessitados não serão esquecidos para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por mero homem. Então nada foi construída, Deus permitiu todas as coisas, fez todas as coisas. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, que nós estivéssemos aqui hoje, para falar com Ele, para adorar, para louvar. Essa é a liberdade que temos, essa é a liberdade que você está tendo hoje, de se declarar ao Senhor. Essa é a liberdade que nós temos hoje, de falar: Deus, até aqui eu andei errado, mas de agora para frente, eu vou te buscar, porque eu volto à palavra que diz: nunca desamparastes os que te buscam. Então, a partir de hoje, que nós possamos buscar mais o Senhor, buscar mais a Deus, independente de qualquer coisa, busca o Senhor. Se você não quer ser desamparado, se você quer ser amparado pelo Senhor, busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar, assim diz a palavra. Invoca o Senhor enquanto está perto. Meus irmãos, que nós possamos viver dias melhores na presença de Deus. Mas não é fácil, não é simples? Não é. Não é simples, não é fácil estar na presença de Deus, mas é possível. É possível que, se não fosse assim, o Senhor não estaria nos orientando todos os cultos. Todos os cultos o Senhor nos dá uma palavra de orientação, nos dá uma palavra de ânimo, de fé. É possível sim nós andarmos na presença de Deus. Agora nós temos que abnegar de algumas coisas. Se eu não abnegar de nada, eu não vou conseguir. Não vou conseguir andar com Deus se eu não abnegar de nada. Se eu não abrir mão de algumas coisas, eu não vou andar com Deus. Vai ser difícil. Se eu ficar olhando para trás, eu não vou conseguir andar para frente na presença do Senhor. E nós não podemos viver de passado. O passado às vezes nos impede de olhar para frente, de olhar para o futuro. Então muitas coisas nos impedem de buscar a Deus por causa disso. Muitas vaidades, muita moda, muitas coisas que estão aparecendo agora, nos últimos tempos, que está impedindo as pessoas de estar na casa de Deus. Muitas coisas. Após a pandemia, muitas pessoas deixaram de ir à casa do Senhor. Mas agora que nós tínhamos que estar mais na casa de Deus, porque nós estamos aqui, nós sobrevivemos aquilo tudo, não que acabou, o vírus está por aí, mas nós vencemos, estamos aqui até agora. Deus nos concedeu que nós estivéssemos aqui nessa terra ainda. Então muitos se foram, muitos partiram, e nós estamos aqui. Por que não adorar a Deus? Por que não servir a Deus, se Ele nos permitiu que nós ficássemos?
Se nós ficamos, é porque nós temos algo a fazer, algo a cumprir, porque ainda nós temos tempo de buscar ao Senhor. Então vamos buscar ao Senhor, busca ao Senhor, busca a Deus. Não fica olhando para os lados, quem que vão falar, o que vão falar de mim. Busca a Deus, porque é algo de intimidade. Buscar a Deus é algo de intimidade. É intimidade entre você e Ele. Ah, mas o que minha mãe vai falar, o que meu pai vai dizer, o que meu filho... Não importa. É intimidade, é você e Deus. É você e o Senhor. É vocês dois, é nós dois. É eu e o Senhor. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para as pessoas que estavam ao meu redor, que me cercavam, se eu fosse olhar por eles, eu não estaria aqui, com certeza. Mas eu olhei mais para o alvo, que é o Senhor Jesus. E Ele, a cada dia, vai nos capacitando, vai nos dando coragem, ousadia, saúde e paz, e ousadia para estar aqui, falando dEle. E assim Deus quer com você. Ele quer te capacitar. Busca o Senhor, amém?